Olá, eu me chamo Emily, eu criei esse canal para que eu possa praticar a oratória e compartilhar uns pensamentos. Eu já trabalho a home office há muitos anos e eu percebi que eu tenho encontrado alguma dificuldade aqui ou ali de expressar os meus pensamentos. Inclusive, eu comprei alguns cursos de oratória e eu estou tentando praticar ela. Então, para esse primeiro vídeo, eu não vou compartilhar esse canal com ninguém que eu conheço, obviamente. E espero que ninguém me encontre também. Ninguém que me conhece me encontre. Porque eu sou muito tímida. Mas eu decidi romper com isso, fazer uma coisa diferente, né? E para esse primeiro vídeo, eu decidi compartilhar um pensamento que eu tenho tido nos últimos meses. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, alguns amigos meus, e eles também têm tido essa mesma percepção. E espero que esse vídeo encontre as pessoas que possam dialogar comigo nesse sentido, né? Para eu entender quais são os outros pontos de vista, sair um pouco da minha bolha. Eu tô suando muito, gente, porque eu moro no Nordeste. E aqui faz sol sempre, aqui é muito calor o tempo todo. Inclusive, quando eu converso com os meus colegas de trabalho, que a maioria é de São Paulo, Curitiba, e aí eu falo que eu moro aqui no Nordeste, eles sempre fazem uma piadinha. Ah, mora nas férias e tal. Enfim, vamos ao tópico do vídeo. Vou me apresentar, me chamo Emily, eu tenho 27 anos, eu moro no Nordeste. Eu sou formada em Ciência da Computação, atualmente eu estou terminando meu mestrado em Engenharia Aeroespacial. Eu já terminei todas as disciplinas e agora eu estou na fase de qualificação e defesa. Adenos à parte, né? Eu posso aprofundar algum desses tópicos nos próximos vídeos, porque eu pretendo fazer diversos vídeos praticando, né? Praticando a oratória, me apresentar e tudo mais. E eu também gostaria muito de criar uma comunidade aqui, onde eu possa compartilhar pensamentos, ler o comentário de vocês, o feedback, e isso seria bem legal. Sim, o que eu decidi falar nesse primeiro vídeo. Como eu falei no começo, né, que eu sou formada em Ciência da Computação, eu entrei na faculdade em 2017 e ali pelo meio da faculdade eu peguei a pandemia do Covid. Eu não peguei Covid, né? Eu peguei o mercado se adaptando à nova realidade de ter serviços digitais e as pessoas a maior parte do tempo em casa e precisando acessar sites e serviços que antes eram só presenciais, tiveram que se adaptar a essa nova realidade do digital. Então, quando eu estava ali no meio da faculdade, o mercado de trabalho estava muito aquecido nesse sentido. E eu já tinha feito um ano trabalhando um estágio, e aí logo nesse estágio eu recebi a proposta de uma consultoria para eu trabalhar com Salesforce. Era uma empresa da França que tinha recém chegado no Brasil, então quando eu comecei, eu já comecei em uma empresa muito grande. De lá para cá eu tive diversas experiências com clientes, com instituições financeiras, enfim, a maior parte do meu trabalho foi com a parte de bancos grandes. Ah, sim, eu trabalho com qualidade de software. Então, ali na metodologia ágil, a gente tem diversos papéis, né? Tem um Scrum Master, tem um time de desenvolvimento, e aí tem a parte de qualidade. Eu sempre atuei na parte de qualidade. Agora eu já estou em mais ou menos 4 anos que eu trabalho com qualidade de software, e principalmente testes funcionais e manuais. Porém, esse ano eu decidi expandir os meus conhecimentos para os testes automatizados. Então, eu tenho dedicado um tempo todos os dias para voltar a programar. Porque, para quem não sabe, quem trabalha com QA quase não programa, né? Quem trabalha com QA funcional praticamente não programa. E eu programava muito na faculdade, diversas disciplinas. Então, eu aprendi várias linguagens de programação. Porém, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, era mais um trabalho manual, um teste manual, funcional. E esse ano eu decidi voltar a codar para fazer os testes automatizados, adendos.
Mas eu percebi uma certa estagnação no meu salário, eu conversando com amigos, conversando com profissionais da área, com algumas consultorias que eu contratei para fazer análise de currículo e tudo, porque fazia muito tempo que eu não movimentava as minhas redes profissionais, né? LinkedIn, no caso, criar currículo. E aí eu pensei, quem melhor do que as pessoas que já trabalham com isso para me ajudar? Então eu fiz alguns cursos de LinkedIn e de posicionamento no mercado de trabalho e deram muito resultado. De fato, eu fiz alguns ajustes no meu LinkedIn e desde o mês passado, praticamente toda semana eu faço uma entrevista. Só que veio o ponto que eu decidi gravar esse vídeo, que é, parece-me que todas as oportunidades estão concentradas em São Paulo. Eu não sei se é uma percepção pessoal minha para a área de tecnologia, eu não sei. Eu só posso falar disso, né? Não sei para as outras áreas, mas para mim de tecnologia, pode-se dizer que 90% das propostas que eu recebi era presencial ou híbrido em São Paulo, 2, 3 semanas em São Paulo. E eu não lembro agora se eu falei no começo do vídeo, mas eu moro no Nordeste, moro na capital do Maranhão. E eu não tenho, por hora, pretensão nenhuma de mudar para São Paulo. Eu já fui em São Paulo uma vez para Campus Party, participei da Campus Party, então eu fui uma vez lá em São Paulo. Gostei muito de conhecer e de visitar, porém eu acho que para morar é outra experiência. Além de ser uma cidade com um custo de vida extremamente alto, eu penso que aqui onde eu moro eu tenho mais qualidade de vida. Só que eu entrei nesse dilema, né? Ficar aqui e não ter oportunidades de emprego ou ir embora em função de trabalho. Eu lembro muito das histórias, né, que a gente aprende sobre as pessoas do Nordeste, né, que foram para São Paulo em busca de melhores condições de vida, e a gente pensa assim, nossa, isso faz tanto tempo, mas parece que a gente está vivendo isso novamente, né, de precisar sair da sua cidade para ter melhores condições de emprego. Isso, de certa forma, é um pouco triste, porque a cidade onde eu moro, apesar de ser uma capital, ela não é uma cidade industrializada. Então, a maioria dos empregos aqui são para a área da saúde, educação, comércio, e a minha profissão, que é algo bem especializado, eu acabo não tendo tantas opções, né? Não vou dizer que eu não tenho nada aqui, eu não tenho tantas opções. Eu tenho me mexido, né, no sentido de enviar currículo, adaptar o currículo, porque apesar do meu currículo principal ser de Quality Assurance, aqui, por exemplo, eu teria que adaptar, eu tenho adaptado para analista de projetos, coisas desse tipo. Mas enfim, voltando aqui pro assunto. E como o meu principal objetivo é continuar trabalhando remoto, eu acabo por não avançando nas entrevistas, nos processos, porque eu digo logo no começo, né, que no momento eu estou priorizando vagas remotas e tudo mais. Elas não acabaram, só que diminuíram bastante. E eu conversando com os meus amigos, chegamos à conclusão disso, de que a maioria das pessoas profissionais de tecnologia vão ter que se mudar para esses grandes centros, São Paulo, Curitiba, os que moram aqui, né, no Norte e Nordeste. Mas tem uma grande solução que ela é muito vendida no LinkedIn, né? Que as pessoas falam, você quer continuar trabalhando remoto? Então trabalha para gringa, trabalha para uma empresa do exterior, aí recebe seu salário em uma moeda forte. Quem não quer, né? Quem não quer receber dólar, receber em euro? E de fato eu tenho buscado sim, mas apesar de eu entender bem inglês, eu consumi muito conteúdo em inglês, inglês técnico, ler documentação em inglês, assistir vídeos de indianos falando inglês, ensinando alguma coisa, eu percebo que ainda não é o nível que essas empresas pedem, né? Eu já fiz algumas entrevistas e tudo, de fato, o meu inglês ele ainda não tá no nível de uma vaga internacional. Mas isso também não é um empecilho, porque eu tenho continuado estudando todos os dias o meu speaking, que geralmente é o que pega, né? Ah, inglês eu até entendo, mas eu não falo muito bem, mas eu tenho praticado todos os dias um pouquinho pra melhorar, porque eu penso que é isso, de pouquinho em pouquinho você vai melhorando. Desculpa, gente, que eu tô... Essa minha vista, ela é muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui.
maravilhosa, né? Eu amo ficar vendo aqui a janela do meu apartamento. Eu tenho praticado inglês e eu tô suando pra caramba. Nordeste. Eu tenho praticado inglês, eu faço Duolingo, eu faço... a empresa que eu trabalho atualmente, ela paga uma plataforma em inglês pra gente. Vou tomar um pouco de água. Gente, desculpa ficar um pouco nervosa. É porque é meu primeiro vídeo. E eu também não costumo ficar tanto tempo falando. O máximo que eu falo no meu dia é na daily do trabalho. E passo o resto do dia falando uma ou duas frases. Esse é um dos pontos, né, do trabalho remoto, porque você não tem aquela interação. E tudo bem, porque eu sou uma pessoa que tem baixa tolerância para interação todos os dias. Eu anotei aqui uns tópicos para falar aqui no vídeo. Além da vaga internacional, eu tenho um empecilho do inglês. Então, se eu fosse dar um conselho para uma pessoa que está começando na área, seria invista no inglês. Invista muito no inglês, porque é isso que vai te abrir portas para você continuar trabalhando de casa e ganhar uma moeda forte. E então, eu amo perguntar coisas de consultoria de pessoas que vendem serviços, eu descobri que uma consultoria que preparava profissionais para para passar a entrevista de emprego e receber em dólar. Fui, participei da CAL, perguntei o valor, chutem, 20 mil reais. Um ano de assessoria deles, 20 mil reais. Pra você se preparar para as entrevistas. Assim, era um pacote muito bom, porque eles preparavam a entrevista, eles buscavam as vagas no LinkedIn, eles melhoravam o seu próprio perfil no LinkedIn, preparavam o seu perfil no LinkedIn, eles buscavam os recrutadores, faziam ali aquela ponte. Então, excelente. Se eu realmente tivesse o recurso, eu teria investido neles. Mas pense, uma pessoa que ela tá querendo mudar de vida. O vento bateu a porta aqui. Uma pessoa que tá querendo mudar de vida, ela não tem, a maioria não tem ali 20 mil livre, limpo, para investir em uma consultoria, né? Então, foi inacessível, está sendo inacessível para mim no momento. Aí, fica aquele questionamento, né? Porque parece tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Mas para encerrar esse vídeo aqui, que tá sendo um teste de sobrevivência para mim, o meu cérebro não entende a diferença de estar gravando um vídeo e estar fugindo de um rinoceronte correndo atrás de mim, eu queria falar sobre o que eu tenho feito, né? O que eu tenho feito? Eu continuo postando eu tenho usado aquela ferramenta de agendamento de posts do LinkedIn, então eu já deixo os posts agendados da semana, que é uma das dicas, assim, que os recrutadores falam, né? Tipo, movimente a sua conta ali para melhorar o SSI. Eu posso trazer mais conteúdo de LinkedIn também aqui, se vocês quiserem, mas enfim. Melhorar o SSI do LinkedIn, então tem que ficar fazendo post, tem que interagir com as pessoas, tem que fazer network, então eu tenho feito isso. Paralelamente, eu tenho estudado a parte de automação para eu aumentar a minha janela de oportunidades, não ficar restrita ali só em QA funcional ou QA manual. Então, para que eu possa concorrer e competir com mais vagas. E praticando inglês todos os dias, porque é algo que eu não desisti, eu ainda vou continuar buscando a minha vaga internacional. E agora, principalmente, melhorar a minha oratória, que é um dos principais objetivos aqui meu com esse canal, conhecer pessoas que estão assim mais ou menos com esse momento de vida, porque às vezes as redes sociais, elas são perfeitas, né? Só mostram as pessoas no auge da sua perfeição. Inclusive eu tenho trabalhado recentemente com marketing digital e assim, gente, o Instagram pra mim virou algo totalmente, não totalmente, né, mas praticamente uma fonte de renda, no sentido de eu tô trabalhando com estratégia digital, né, para melhorar o Instagram das pessoas, das empresas. Só que parece às vezes tudo tão perfeito, tudo tão plastificado, pode-se dizer. E eu decidi criar esse canal aqui no YouTube para que eu possa
compartilhar, digamos assim, essas vulnerabilidades e melhorar a minha oratória, conhecer pessoas e compartilhar ideias sem grandes expectativas também. Porque às vezes a gente coloca tanta expectativa no LinkedIn, no Instagram, mas são tão vazios, as conexões ali são tão rasas, pode-se dizer. Então eu espero que esse espaço seja um espaço confortável para as pessoas, para mim. E é isso. Beijo.